Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo técnico. Meu nome é Jefferson Castilho e hoje eu vou estar demonstrando aí um pouco sobre a opção do Enable Security Boot, tá? Dentro do Hyper-V Server, tá? Dentro do Windows Server 2012 R2 com a feature do Hyper-V instalada, tá? Essa opção também está disponível dentro da versão do Hyper-V Server, tá? 2012 e R2, tá? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os leitores pelo pelo ano aí, né? Esse é o último vídeo, então gostaria de agradecer aí o pessoal que esteve presente nos webcasts, que tiveram toda a sua disponibilidade aí. E ano que vem teremos mais webcasts aí e tutoriais, tá? Então, bom, e voltando ao assunto do Enable Security Boot, bom, a opção, tá? Ela tem algumas funcionalidades e melhorias que a Microsoft disponibilizou, tá? Como a primeira delas é o boot via PXE, tá? Utilizando um rede de adaptador padrão, tá? Anteriormente você precisaria se criar o modo Legacy, tá? Bom, eu vou começar a mostrar na prática então já cada melhoria e funcionalidade, tá? Eu vou criar duas máquinas aqui dentro do meu Hyper-V, tá? Uma chamada Gen 1, tá? Que é para parte de geração 1, tá? De VMs aí, então eu vou só substituir o caminho aqui para depois ficar mais fácil para a gente poder entender lá mais para frente, tá? Bom, normal aqui, Gen 1 tal, beleza. Vou adicionar aqui o disco, vou criar o disco dela, tá? Vou dar um apply aqui, tá? Beleza, criou. Agora eu vou criar um Gen 2, tá? Bom, vou selecionar aqui, vou substituir o caminho, tá? Gen 2, tá? Vou selecionar a opção aqui, ok, beleza. Vou conectar aqui com a minha rede padrão, beleza, next, next. Beleza, as duas máquinas já estão criadas. Agora eu vou mostrar primeiro as novas funcionalidades, tá? Da geração 1 para a geração 2, tá? Bom, a primeira delas eu consigo fazer agora a boot via rede, tá? Via PXE. Então, no caso, o que que funciona o PXE? Ela é uma rede segmentada, tá? Que geralmente você usa para fazer instalação de sistemas operacionais, tá? Então, isso aumenta a tua produtividade e você também consegue fazer essa opção, tá? Pelo Enable Security Boot, tá? Que anteriormente, na versão 1, você teria que fazer aí algumas alterações para você conseguir utilizar esse recurso, tá? Para quem não sabe, o PXE é, é uma interface que ela é utilizada como para sistema, para instalação via rede, utilizada em sistemas da Microsoft como o WDS e o MDT, tá? Então, para você poder fazer isso na geração 1, você teria que utilizar o recurso de Legacy Network Adapter, tá? Isso foi removido e hoje ele é utilizado, tá? Pelo modo padrão aí, pelo adaptador de rede padrão, tá? Eu consigo adicionar um outro adaptador de rede e mensurar ele para colocar para ele fazer o boot via PXE, tá? Bom, a segunda opção aí interessante que a Microsoft adicionou, tá? É o disco de driver também, tá? Um recurso pelo iSCSI, então eu consigo adicionar aí um hard disk um DVD driver pelo modo iSCSI, só que tem um pequeno problema que ele não me habilita o modo físico, tá? Então eu não consigo utilizar o CD-ROM físico da minha máquina, o CD-ROM ou DVD-ROM físico, tá? Ele só faz a instalação via ISO, então eu consigo adicionar aí ISOs e complementos que na geração 1 já era existente, tá? Então ele conseguiria adicionar, tá? E anteriormente, na versão 1 você não conseguia adicionar o DVD pelo modo iSCSI, só discos locais, tá? No caso, discos virtuais, tá bom? Bom, a terceira opção aí, que é você iniciar também, tá? A máquina virtual 2 aí no caso, tá? A máquina de geração 2 aí, deixa eu já criar um disco aqui, vou adicionar aqui a minha a minha ISO do Windows Server 2012. E se eu vier aqui na parte de boots, ele já me aparece aqui, ó, tá? Como DVD drive com o ISO do Hyper-V, tá? Então ele aqui ele me mostra
todo o local, onde está instalado, onde está alocado, tá? E o nome aí do firmware device patch, aí, no caso a inclusão aí do DVD, tá? Bom, essa opção aqui também é muito importante, tá? Então você consegue aí, como eles só adicionaram o modo não existe mais o modo IDE, então eles incluíram também essa opção do DVD, tá? Bom, a opção de inicialização segura, tá? Por padrão aí, então você consegue desabilitar, eu consigo habilitar. Eu geralmente costumo, para as minhas máquinas virtuais, deixar habilitado. O Security Boot é muito importante, tá? Para quem utiliza. Bom, alguns requisitos aí para suporte, tá? Então, o suporte de sistemas convidados que o, o disco de inicialização 2 ele pode ser criado, tá? Para versões do Windows Server 2012 e R2, tá? E versões do Windows 8.1 e 8 nas versões 64, tá? Então, versões anteriores aí eles não conseguem, o Windows 7, o Windows 2008 R2, eles não conseguem fazer, você não consegue utilizar, tá? A versão 2 aí para a criação, tá? Um ponto importante aí também que a Microsoft melhorou, tá? Aí no caso foi uma melhoria, tá? Que é a opção de utilizar as portas cons, tá? Porta com aí no caso, para depuração de bug ou utilização mesmo do recurso, tá? Então eles melhoraram o serviço que faz a leitura, que é o ART, que é o Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Então eles melhoraram a questão do pacote para debugação de erros. Então você já consegue melhorar aí essa opção, tá? Bom, é, houve aí a melhoria de ganhos da segunda geração, tá? No caso, na parte de inicialização, tá? Em questão de recurso, máquina virtual não melhorou nada, continua a mesma coisa da geração 1 para a geração 2. A coisa que melhorou foi na questão de inicialização das máquinas, tá? As máquinas iniciam mais rápidas, tá? Bom, para quem utiliza aí Remote FX, aí no caso, ou FX, né, que nem dizem, não tem suporte, tá? Eles tiraram esse recurso, então para quem utiliza aí na geração 1, continue, não migrem suas máquinas, tá? Para essa opção aí, tá? Geralmente eles usam, isso é muito utilizado para VDI e outras opções aí, tá? Bom, e um outro pequeno importante aí, tá? Para quem geralmente faz conversão, tá? De máquinas VHD para VHDX, você também não vai conseguir utilizar, tá? Esse recurso na geração 2, tá? No caso, para esse tipo de opção, você teria que fazer uma instalação limpa do sistema operacional, tá? Então, tome um pouco de cuidado aí nessa questão de recursos, tá? E eu vou estar demonstrando agora aí, eu já demonstrei toda a parte de criação, tá? Os novos recursos. Agora eu vou demonstrar aí um pequeno processo aí que as pessoas têm um pouco de problema, que é na questão de, eu posso criar um disco na geração 1 e posso migrar ele para a geração 2? Não, você não consegue, tá? E é isso um dos pontos que eu vou estar demonstrando hoje, tá? Na parte de Enable Security Boot, tá? Então, bom, eu vou excluir aqui o meu disco, eu vou criar um novo disco aqui e vou adicionar um disco que está dentro aqui do meu desktop chamado NIC-DC-01, que é uma máquina virtual que eu tinha criado anteriormente na geração 1. Então eu vou selecionar ela aqui, vou clicar em Apply, OK. Quando eu clicar aqui, ela vai subir, essa VM ela vai subir automaticamente. Beleza? Ela vai subir com o Windows Server 2012. Tá? Então eu vou agora esperar ela iniciar aí. Tá? Vamos aguardar a inicialização dela, que vocês vão ver que eu consigo inicializá-la sem problema nenhum, tá? Então ela inicia normal aí, normalmente ela está iniciando, tá? Tá só um pouco lento aí devido à questão dos discos, tá? E, bom, pessoal, um ponto importante aí já enquanto a máquina inicia é que o Enable Security Boot também ele está habilitado para algumas distribuições de Linux, tá? Como as versões de Red Hat, Ubuntu, tá? Debian e SUSE, se eu não me engano, tá? Essas quatro versões elas também têm recursos, tá? Você também consegue utilizar o recurso de Enable Security Boot, tá? Bom, o Enable Security Boot nada mais é do que uma opção aí para os administradores de rede terem um pouco mais do controle das suas VMs, tá? Então, se caso
você vier sofrer um ataque, alguma coisa do tipo, o, o, a pessoa que está atacando, ela não vai conseguir fazer a leitura do boot, porque o boot é criptografado, tá? Então, ele tem alguns recursos aí que é utilizado, como certificado e outras opções aí, tá? Então, isso é uma melhoria muito importante para quem deseja utilizar segurança dentro do seu ambiente de máquinas virtuais, tá? Bom, como a gente pode ver, a máquina já subiu, tá? Ela era uma máquina template também que eu tinha, então, bom, a gente já conseguiu ver que ela sobe, tá? O intuito é mostrar mesmo que essa era uma máquina de geração 2, tá? Eu vou dar um turn off nela aqui e vou trabalhar agora na geração 2, tá? Eu vou explicar aqui, ó, a parte de boot, tá? Como a gente pode modificar e criar essas opções, tá? Primeiramente, eu vou alterar aqui a questão do disco SCSI. Eu vou colocar um disco de geração 2 mesmo, que eu tenho para utilizar, para poder mostrar para vocês que funciona o recurso, tá? Então, cadê aqui? Eu vou selecionar esse disco AD0201, que ele está criado na opção de, como que eu posso dizer? Na opção de geração 2, tá? Então eu vou selecionar ele aqui, tá? Mas primeiro eu vou adicionar um outro disco aqui, tá? Com aquele disco da geração 2 para explicar a opção de boot. Cadê aqui? Geração 2, beleza, tá? Então eu vou iniciar ele aqui, cadê? Ah, ele fala que já está conectado, tá? Então eu vou excluir esse aqui, vou aplicar o outro, agora eu vou adicionar ele. É que ele não ia deixar porque ele estava conectado antes de eu aplicar o processo. Beleza, eu vou adicionar ele aqui. Tá, então ele está adicionado, tá? Bom, primeiro teste aí, no caso que eu vou estar demonstrando, é o boot desse disco, tá? Eu vou até remover o outro aqui para não dar problema. Bom, vou mostrar aí a opção de boot, tá? Então ele vai, na realidade, iniciar o primeiro boot aí pela rede. Então ele vai mostrar o boot via PXE, tá? Vamos lá, eu vou selecionar aqui. Ele vai subir a máquina, ok? Tá? Então ele vai aqui, ó, tentar buscar aí um servidor de MDT ou de WDS para fazer esse boot, tá? Se caso ele não conseguir fazer o boot, ele vai iniciar pelo CD-ROM, tá? Mas eu já vou alterar isso para a gente poder agilizar aí o processo, tá? Então eu vou vir aqui e você pode ver que eu consigo fazer isso aqui online, entendeu? Lá, eu consigo adicionar aqui, ó, a opção, tá, do DVD drive, tá? Então eu alterei aqui, eu venho aqui, dou um reset na máquina, ele já vai iniciar o disco pelo boot, tá? Então ele vai me dar aqui, vai falar que deu um pequeno problema porque a ISO está errada lá, tá? Não é a ISO, acho que não é a ISO, não é, essa ISO está corrompida, tá? Mas isso é para mostrar que a gente consegue fazer a alteração do disco online, tá? Bom, eu vou adicionar o outro disco lá que está com a opção de. Deixa eu só dar um aplicar aqui. O disco que está hoje em geração 2, tá? E eu vou mostrar que eu consigo fazer o boot diretamente por ele, tá? Vou dar um apply aqui, vou dar um OK, tá? Isso vocês podem ver que a máquina tá ligada, tá? Ela tá ligada, eu não desliguei ela. Então ela já tá aí, ó, 44 segundos. Eu só vou alterar a opção do boot aqui, ó. Não, bom, vou restartar ela e ela vai voltar ao boot aí pro PXE, tá? Que é o padrão. Então eu vou vir aqui, vou lá em Settings, vou em Firmware e vou alterar aqui, ó, para o meu disco virtual, tá? Vou dar um Apply, OK, e vou restartar a máquina. A partir do momento que eu restartar a máquina, ela já vai subir, ela não vai procurar o boot PXE e ela já vai me subir a máquina virtual mesmo, que é a máquina que eu hoje tenho como template, tá? Então a máquina ela já vai fazer todo o processo de inicialização pelo processo. Então aqui eu poderia vir aqui, dar um next finish, tá? Mas isso não é a intenção, tá? E como último teste aí, que é para poder mostrar para vocês que ele não consegue fazer subir a máquina virtual com um disco de geração 1, tá? Então eu vou pegar aquele meu primeiro disco lá que eu utilizei,
tá? Eu vou excluir esse aqui, tá? Vou dar um apply aqui e vou adicionar um novo disco aqui, que é aquele meu disco de geração 1 que estava lá no meu desktop, tá? Que é esse disco aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar ele aqui e vou dar um OK, tá? Eu vou subir a máquina virtual, tá? Que por default ele vai já procurar o meu disco aqui, ó. Acho que ele já deve estar até para... Bom, ele não tá, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui ele vai me gerar a opção de boot, tá? Só que eu vou selecionar aqui, ó. Vou mudar a opção para o disco em geração 1, tá? A partir do momento que eu alterei aqui, eu vou vir dar aqui, eu vou vir dar vou dar um reset na máquina. Ele vai me gerar erro lá. Ele fala boot fail, EFI iSCSI device. Por quê? E aí ele dá erro no boot manager do Windows. Por que que ele dá esse erro? Porque ele não consegue subir, porque ele não tem todas as propriedades que a geração 2 tem, necessita também, para poder subir essa máquina virtual, tá? Então, se você hoje tem aí seu ambiente todo em geração 1 e pretende migrar isso para geração 2, então você vai ter que fazer opções aí no caso para utilizar esse ambiente em modo em instalação limpa. Então tome muito cuidado. Para quem já utiliza, para quem já tem esse ambiente todo em Windows Server, já criem em, em, em geração 2, porque o 2016 ele já traz várias novidades, como, como que eu posso explicar? Alteração de, olha lá, ele já gera erro, ele falando que o, o serviço de PXE, o server não está responsivo, entendeu? E que ele gerou o erro lá porque ele não tem mais sequência de boot para fazer boot, então ele vai voltar de novo para o PXE, tá? Ele já traz aí várias opções como alteração de memória e processamento online, entendeu? Então, o 2016 já traz várias opções aí na geração 2 que não estão sendo incorporadas mais na geração 1. Então, assim, muito provavelmente mais para frente pode ser que a geração 1 morra e só fique a 2, entendeu? Lógico, quem tem já geração 1 vai ser mantido automaticamente sem problema nenhum. Você vai conseguir migrar. Mas quem já tem geração 2 vai ser alterado aí para melhorias aí, vai vir só na geração 2, tá, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? O último do ano aí. Curtam o meu canal, assistam os vídeos do meu blog, dê um like lá no vídeo se foi produtivo para você, tá? E acessem meu blog, jeffersoncastilho.com.br, tá? E curtam minha página no Facebook também, facebook.com.br/blog Jefferson Castilho, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.